Então vamos começar a correção aqui pela primeira questão. Tendo x um valor real, determine o valor de x para que a seguinte equação exponencial seja verdadeira. Ele quer saber qual é o valor de x para que a minha equação exponencial se torne verdadeiro. Ou seja, eu estou buscando um valor para x que o lado esquerdo da minha igualdade tem que ser igual ao lado direito. Ou seja, se eu pegar a raiz cúbica de 4, vai dar um valor x, vai dar um valor tal, né, que a gente não sabe ainda, e tem que dar o mesmo valor aqui. Eu vou substituir um valor para x, que tem que estar esse mesmo resultado que deu aqui. Ou seja, os dois lados da igualdade têm que ser verdadeiros. E como é que a gente faz para descobrir isso? Antes da gente ir para resultado aqui, vamos recapitular como é que a gente transforma uma radiciação em potências. Tá? A gente vai transformar essa radiciação em potência. Então, eu estou buscando a raiz cúbica de 4. Eu quero saber qual é a operação inversa disso. Ou seja, eu quero transformar essa raiz cúbica de 4 em uma potência, aí com a base 4. Como é que eu farei isso? Quando não tem nada no próprio expoente, significa que é 1, né? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a gente tem aqui que seriam 4 elevado a 1 na raiz cúbica, né? A raiz cúbica de 4 elevado a 1. Como é que eu vou fazer essa transformação inversa? Quem está dentro vai para cima, quem está fora vem para baixo. Tá? Então, eu vou ter o 4. Aí, isso aqui vai ser uma fração, né? Eu tenho 3 e eu tenho 1. O que eu faço? Quem está com o 4 vai para cima. Então, eu vou ter aqui o 1. E quem está na raiz, quem está fora, vem para baixo. Então eu tenho 1 sobre 3. Então eu fiz a transformação. Eu sei que a raiz cúbica de 4 é 4 elevado a 1/3. Então eu vou substituir aqui. Eu tenho meu 1 sobre 2, correto? 1 sobre 2 elevado a x igual a raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 1/3. Eu transformei isso aqui em forma de potência. Agora eu vou transformar essa minha potência, 1 meio elevado a x, em uma potência de base 2. Ou seja, eu vou trocar ele de ordem. Como é que eu faço para inverter uma fração? Altero o sinal do expoente. Assim que eu troco o sinal do meu expoente, eu inverto a minha fração de logal. Então, 2 que estava embaixo vai para cima, o 1 que estava em cima vem para baixo. Né? Quando não aparece nada embaixo, significa que tem o 1. Então, somente o 2 aqui, né? Porque quando não aparece nada embaixo é 1. Então, 2 dividido por 1 é o próprio 2. Só que o sinal do meu expoente vai trocar. Então, vou ter aqui um menos x. Isso vai ser igual a 4 elevado a 1/3. Esse 4 eu tenho que transformar em uma potência de base 2. Né? Estou querendo potências com a mesma base para mim poder trabalhar apenas com os expoentes. Então, para mim, 4 para mim fatorar, né? Dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, 4 é a mesma coisa que 2. 1, 2 ao quadrado. Então, vou trocar aqui, ó. 2 por menos x igual a 2 ao quadrado, isso elevado a 1/3. Então, eu tenho 2 ao quadrado elevado a 1/3. Mesma base. Agora eu tenho uma base 2 e eu tenho uma base 2. Eu vou esquecer os expoentes. Aqui eu tenho uma potência de uma potência. Potência de potência. Mantém a base. Eu vou manter a base e multiplicar os expoentes. Então aqui eu vou apagar, vou trabalhar aqui com o meu rascunho. Eu tenho 2 vezes 1/3. Multiplicação de fração. Quando não tem nada embaixo é 1. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Isso vai ser igual a 2/3. A gente viu multiplicação de fração, né? Potências de uma potência. Eu tenho uma base e uma potência com uma potência. Né? Eu tenho uma potência elevado a outra potência. Mantenho a base, multiplico os expoentes. Fazendo essa multiplicação, então eu vou ter menos x
2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 2 terços. Cheguei em potências com a mesma base, agora eu esqueço a base, eu vou trabalhar apenas com os expoentes. Menos x igual a 2 terços. Eu não quero saber o valor de menos x, e sim o valor de x positivo. Então o x, que é o oposto de menos x, vai ser igual ao oposto desse aqui, menos 2 terços. Então a resposta dessa primeira é x vai ser igual a menos 2 terços. Segunda questão. Determine o valor de x para que 9 elevado a x mais 1 seja igual a 1 dividido por 27. Então eu tenho 9 elevado a x mais 1 igual a 1 sobre 27. É isso que eu estou buscando. Eu tenho aqui uma equação, sinal de igualdade, equação exponencial, porque meu expoente é uma incógnita. No meu expoente tem uma variável que eu não sei qual é o valor, e isso caracteriza ser uma equação exponencial, né? Porque equação por quê? Porque é o sinal de igualdade. Se fosse desigualdade, seria uma inequação. Eu estou trabalhando com uma equação exponencial, porque meu expoente é uma incógnita. Como é que eu busco resolver uma equação exponencial? Transformá-los em potência de mesma base. Esse é meu primeiro princípio, que é o principal. Eu vou buscar encontrar valores e alterar esses valores para que eles cheguem em potências de mesma base. Então eu vou pegar aqui essa raiz, esse 1 sobre 27, e vou tentar transformar em uma potência de mesma base. E esse 9. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho 9 x mais 1 igual. Esse 27 eu vou tentar fatorar por 9. 27 dividido por 9 dá 3, e não dá mais para mim fatorar. Ou seja, eu não consigo fatorar esse 27 para ter uma potência de base 9. Mas aqui eu sei que ele dá para dividir por 3. Então eu vou inverter. Eu vou pegar esse 27 e vou fatorar pela minha potência de base 3. Dá por 9, que dá por 3, que dá por 3, que dá por 3, que dá por 1. Ou seja, 27 ele é a mesma coisa que 3 ao cubo. Quantos 3 eu tenho? 1, 2, 3. No expoente é o 3. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 27, que 1 sobre 3 ao cubo. Eu tentei fatorar por 9, não deu. Não consegui fatorar por 9, não consegui chegar a um resultado dividido por 9. Mas por 3 eu consigo. Então agora eu vou transformar esse 9 em potência de base 3. Eu consigo fatorar aqui. Eu consigo fatorar meu 9 por 3. Isso dá 3, divide por 3, dá 1. Ou seja, 3 ao quadrado. Então eu vou ter 3 ao quadrado elevado a x mais 1. Como é que eu troco de ordem? Como é que eu jogo esse 1 para baixo e esse 3 para cima? Alterando o final do meu expoente. Aqui é 3, então vai ficar 3 na menos 3. O que é 3 na menos 3? Quando está negativo, o que eu faço para transformar em positivo? Troco de ordem os valores. Embaixo aqui, quando não aparece, tem 1, então isso vai ser 1 terço elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 3 vezes 3 é o cubo, é 27. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Legal? Então, recapitulando aqui novamente, eu não estou alterando sinais, estou apenas mudando a ordem e a forma como eles aparecem. Não estou alterando valores. Potência de uma potência. Então, eu tenho 3 ao quadrado elevado a x mais 1. Potência de potência, mantém a base, multiplica os expoentes. Mantive. Aqui. Mantive a minha base. Mantive a minha base e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1 é 2. Igual a 3 na menos 3. Potências de mesma base. Esqueça as bases e vou trabalhar só com os expoentes. Eu vou ter 2x mais 2 igual a menos 3. Esse 2 está positivo, passa negativo. Isso aqui é 1. Aqui a gente tem uma expressão de primeiro grau, né? Uma equação de primeiro grau. Então vou isolar o x. Está positivo, passa negativo. Devo 3, devo 2,
devo 5. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a menos 5 sobre 2. Encontrei o valor de x. Terceira questão dizia o seguinte: 2 elevado a x mais 7 menor que 32. Tá? Eu estou buscando valores para x, onde o resultado dessa minha expressão vai ser menor do que 32. Tá? Tem que ser menor. Agora eu não estou trabalhando com igualdade, é uma desigualdade. Então vai existir um conjunto de valores que eu posso substituir em x, onde esse lado esquerdo vai ser menor, esse é o sinal de menor, do que o lado direito. Tá? Vai ser menor do que 32. Então aqui eu estou trabalhando com uma equação, uma inequação, né? Uma desigualdade. Qual é a diferença quando a gente trabalha com igualdade e desigualdade em uma função exponencial? Quando a gente tiver potências de mesma base, a gente tem que cuidar com o sentido da desigualdade. Se a nossa base, no momento que a gente teve as duas bases iguais, a gente vai analisar a base dessa expressão. Se ela estiver entre 0 e 1, a gente altera o sentido da desigualdade. É menor, vai ficar maior. É maior, fica menor. Menor ou igual fica maior ou igual. Maior ou igual fica menor ou igual. Caso essa nossa base seja maior do que 1, chegamos na base e o resultado da base é maior do que 1. Eu vou manter o final. É menor, fica menor. É maior, fica maior. Menor ou igual, fica menor ou igual. Maior ou igual, fica maior ou igual. É a única diferença. O princípio, o resto dos cálculos a gente faz o mesmo. Tenta deixar tudo em potências de mesma base. No momento que chegou nas potências de mesma base, que você transformou tudo em potências de mesma base, aí sim você vai analisar se essa base é maior ou é menor do que 1. Tá? É isso que você vai analisar. Então aqui eu vou transformar tudo em potências de mesma base. Visualmente, a gente já consegue ver que esse 32 é fatorável por 2, porque ele é par, né? Par é divisível por 2, então dividindo por 2 vai dar 16, divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Chegou em 1, eu vou analisar quantos 2 tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse 32, ele é a mesma coisa que 2 elevado na 5. Isso aqui é igual a isso ali. Então, substituindo aqui, eu vou ter 2 elevado a x mais 7 menor ou igual a 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 5. Cheguei em potência de mesma base. De forma tranquila aqui, foi bem fácil, bem simples a gente chegar em potência de mesma base. Agora eu vou analisar a base dessa minha potência. Base 2 é maior ou é menor do que 1? Maior do que 1. Sendo maior do que 1, eu mantenho o sinal. É menor que, vai ficar menor que. Então, eu vou ter x mais 7 menor que 5. Eu vou manter esse sinal. A minha base é maior do que 1, mantenho o mesmo sinal. Agora, esse 7 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vou ter 5 menos 7. Então, meu x vai ser menor do que menos 2. Encontre x para... Aqui a gente tem... Acertou? Então, deu boa. Aqui a gente tem uma desigualdade, né? Eu quero saber o valor de x para que essa minha desigualdade se torne verdadeira. Estou buscando valores de x para que a minha desigualdade se torne verdadeira. Então, vamos colocar aqui essa minha expressão aqui. Então, eu vou ter 1/3 elevado a x ao quadrado menos x maior que 1/3 elevado a 2 ao quadrado, né? Ele sempre aponta para o menor. Então, esse aqui está apontando para cá e esse é o sinal de maior que. Né? Então, eu tenho 1/3 elevado a x ao quadrado menos x maior que 1/3 ao quadrado. Nesse caso, eu já tenho as minhas bases sendo iguais. Né? As bases já são iguais. Não preciso fazer alteração nenhuma. Aqui é 1/3, aqui também é 1/3. Agora eu vou analisar. Essa minha base, ela está entre 0 e 1 ou é maior do que 1? 1/3 é 1 dividido por 3.
1 dividido por 3 é 0,33333, lá no último valor, 1 quarto. Né? Então, a gente tem essa aproximação. Ela está entre 0 e 1. Estando entre 0 e 1, no momento que eu tiro a base, eu devo alterar o sinal. Tá? Então, era maior que, vai ficar menor que. Então, eu vou ter x ao quadrado menos x menor que 2. Era maior que, ficou um menor que. Tá? Isso é a diferença entre uma equação exponencial e uma desigualdade, uma inequação exponencial. No momento que a gente tem potências de mesma base, a gente deve analisar. Caso essa base esteja entre 0 e 1, eu altero o sinal. Eu inverto o sinal da desigualdade. Se essa base for maior do que 1, eu vou manter o sinal da desigualdade. Fazendo a alteração, esse 2 está positivo, vou jogar para o outro lado, vai ficar negativo. Então, eu vou ter x ao quadrado menos x menos 2 menor que 0. Era positivo, ficou negativo. Para isso aqui, equação de primeiro grau, meu x é 1 positivo, eu vou utilizar soma e produto. Tem que dar 1, né, o inverso de b, então, somados d em menos b, e multiplicado seja igual a c, a menos 2. Então, era menos 1, eu inverto o sinal. Na multiplicação, eu mantenho esse sinal. Então, estou buscando dois valores que multiplicados dêem menos 2 e somados deem 1. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2 dá 2 positivo. E vou alterar o sinal. Menos 1 sobre 2 vezes 2, menos com mais fica menos. 1 vezes 2, 2. Menos 1 mais 2, devo 1, pago 2, sobra 1. Então, já encontrei minhas raízes aqui. As raízes, meu x, uma linha, vai ser menos 1. E o x, duas linhas, vai ser 2. Agora, eu vou analisar isso aqui. Ó. Vou vir aqui criar um esboço de um gráfico aqui para a gente ter a noção. Então, vai ter menos 1 e 2. O gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Né? Uma parábola pode ser tanto crescente quanto decrescente. Quando que ela vai ser crescente ou decrescente? Dependendo do sinal do x ao quadrado. X ao quadrado é positivo. Então, ela vai sair de positivo e vai retornar para positivo. Aqui ela sai de baixo e volta para baixo, então é negativo. O x é positivo, então ela vai ter esse sentido aqui. Tá? Não precisa ficar igual, é só para a gente ter uma visualização. Aqui é a parte positiva, aqui é a parte negativa. Eu estou buscando valores de x ao quadrado menos x menos 2 sejam menores, menor que 0. Menor que 0 são valores negativos. Então, eu estou buscando esses valores aqui. Ó. Então, o meu conjunto solução aqui, que eu já vou pôr aqui, vai ser x pertence ao conjunto dos números reais, tal que aqui eu tenho menos 1, eu tenho x e tenho 2 que são minhas raízes. Eu estou buscando esses valores aqui, ó. Ou seja, meu x tem que estar aqui dentro, tem que ser esse valor. Então, o x vai ser maior do que menos 1, então ele aponta sempre para o menor. O menos 1 é menor do que o x, é porque o x tem que ser maior. Só que o meu x ele tem que ser menor do que 2. Então, entre o x e o 2, ele vai estar apontando para o x, porque o x é menor do que 2. Vamos então para a nossa última questão. 4 menor que 2x mais 1 menor ou igual. Analisando visualmente, a gente já consegue ver que todos a gente consegue fatorar todos por 2. Né? A gente tem uma noção aqui que todos são dividíveis por 2, porque todos são pares. Né? Divisíveis por 2 são pares, pares. A gente consegue manter uma base 2. Então, 4 seria a mesma coisa que 2 ao quadrado. Né? 2 ao quadrado é 4. Menor que 2 elevado a x mais 1, menor ou igual a 2 elevado a 5. Né? A gente já fatorou o 32 aqui em cima, a gente chegou a 2 na quinta. Tá? Então, aqui a gente chegou em potências com mesma base. É uma inequação, uma desigualdade. O que eu vou fazer? Analisar a base. A base é maior do que 1. Maior do que 1, eu vou manter o sinal. Então, eu vou ter 2 menor que x mais 1 menor ou igual a 5. Eu tiro a minha base 2.
menor ou igual a 5. Então está trabalhando apenas com os expoentes. Aqui eu resolvo uma inequação normal. Então esse 1 está positivo, ele vai para os dois lados negativos. Tá? Ele passa tanto para a esquerda quanto para a direita. Então eu vou ter 2 menos 1 menor que x, menor ou igual a 5 menos 1. 2 menos 1 é 1, menor que x, menor ou igual a 4. Então o conjunto solução é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x ele é maior do que 1, ele é menor ou igual a 4.